A maioria dos russos querem o fim da guerra, mas não se veem responsáveis e nem se arrependem do apoio à invasão russa à Ucrânia, segundo o Instituto de Estudos e Análises de Conflitos da Rússia. E sobre isso, pessoal, nós vamos falar hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você se interessa pela guerra na Ucrânia, se inscreva nesse canal e veja a nossa playlist Guerra na Ucrânia, tá certo? Até 74% dos russos querem o fim da guerra na Ucrânia e estão dispostos a devolverem os territórios ucranianos ocupados pela Rússia, segundo o Instituto de Estudos e Análises de Conflitos da Rússia. Esse instituto conduziu várias pesquisas por telefone e monitorou as mídias sociais e a mídia russa para compreender o posicionamento dos russos. Segundo o ICAR, que é esse instituto, os russos querem o fim da guerra, ao mesmo tempo eles rejeitam pagar reparações à Ucrânia, apesar da destruição que os russos fizeram no país. Eles acreditam que só devem reconstruir os lugares que foram ocupados pela Rússia. Os sociólogos ucranianos que analisaram essa pesquisa disseram que os russos continuam sem entender o porquê estão lutando. A população russa mais jovem, em idade militar, gostaria que a guerra acabasse antes da segunda mobilização. Ficou perceptível nessa pesquisa que a maioria dos russos, não apenas aqueles que são a favor da guerra, não tem consciência da sua responsabilidade no conflito. E tem coisa pior. Os sociólogos encontraram uma prontidão entre os russos para aceitar novas guerras, e o sentimento entre eles é de que é preciso aguentar qualquer coisa. Também foi identificada a disposição dos russos em apoiar qualquer, entre aspas aqui, operação especial contra países como o Cazaquistão, países bálticos e a Geórgia. Vale lembrar, pessoal, nós já conversamos sobre isso aqui no canal, a Rússia é uma sociedade militarizada. As crianças são condicionadas desde pequenas a obedecer a figuras de autoridade, a serem cidadãos submissos no futuro. Vale a pena lembrarmos também da educação soviética, que alçou Pavlik Morozov, um menino soviético que denunciou o próprio pai por esconder os grãos do confisco do Estado para que a família não passasse fome. O pai foi fuzilado e a família matou o Pavlik. E ele, pessoal, se tornou um herói em toda a União Soviética. Também os livros didáticos para as crianças ensinavam a colocar fogo nos cavalos para que o exército branco não os pegassem, a se jogar na frente de um trem nazista. Também, pessoal, as crianças só tinham valor se elas se sacrificassem pelo Estado. Tem vídeo, pessoal, sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar nos cards para vocês, tá certo? Então, pessoal, não é de se admirar que os russos estejam preparados para se sacrificarem em alguma guerra. E a população mais velha, que teve uma educação soviética, possivelmente apoiará qualquer invasão da Rússia, ok? A maioria dos russos indicaram que poderiam ser convencidos a apoiar invasões russas a nações que tivessem, entre aspas aqui, nazistas. E também se essa invasão fosse, para entre aspas aqui, proteger a população russa de um genocídio. Essas foram, pessoal, as narrativas criadas pela Rússia para justificar a invasão do país à Ucrânia. Os russos apoiariam a invasão nos seguintes países, olha só: Cazaquistão, Lituânia, Polônia e Geórgia. Antes que as pessoas, pessoal, venham aqui me avisar, nós sabemos que a Polônia pertence à OTAN, assim como os países bálticos. Os russos também sabem, ok? Então, pessoal, os brasileiros têm uma tendência a achar que o mundo inteiro pensa como os brasileiros. Então, se os brasileiros acham um absurdo atacar um país da OTAN, então a Rússia também acha assim. Não, as coisas não são assim, pessoal. A população russa, ela tem uma outra educação, uma outra cultura. Como eu disse, é uma sociedade militarizada,
certo? As pessoas mais velhas tiveram uma educação soviética, ok? Então, pessoal, os valores dos russos e dos brasileiros são muito diferentes de uma forma geral, tá certo? Eu não sei se vocês viram o vídeo Berlim 1961, o lugar mais perigoso do mundo. Lá a gente comenta sobre o Mao Tse-tung, que entrou em conflito com o Khrushchev porque o Mao queria uma guerra direta contra os Estados Unidos, mesmo isso significando uma bomba atômica na China. O Mao Tse-tung chegou a falar para o Khrushchev assim: e daí, guerra é guerra se morrer 300 mil. Depois os chineses fazem filhos e repõem a população, tá? Então, e o Khrushchev achou isso um absurdo, ainda bem. Vocês entendem? Nem todas as decisões, pessoal, que os líderes tomam são decisões racionais, né? Principalmente se tratando de ditaduras, onde uma pessoa só toma decisão, tá certo? A Rússia é uma autocracia. A própria guerra na Ucrânia, o Putin não avisou praticamente ninguém dentro da Rússia que ele iria invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, pessoal. Compreendem isso? Tá? Outro exemplo na história. Os nazistas, em 1944, com a guerra praticamente perdida para eles dedicaram trens, apoio logístico, dinheiro, tempo para perseguir os judeus. Isso foi uma decisão racional? Não foi. Entendem? Então nem sempre as decisões são racionais, tá? E, como eu disse, para você pode ser um absurdo atacar um país da OTAN, mas você não sabe se para o Putin é. Vale lembrar que o Putin, ele não é brasileiro, ele não é o seu amigo do futebol, você não vai tomar cerveja com o Putin, ele pensa muito diferente da maioria de vocês. Ele é um ex-KGB e a maior tragédia do século XX, segundo ele, foi o fim da União Soviética, tá? Então a gente tem que levar, pessoal, tudo isso em consideração, ok? Lembrando que os russos têm um sentimento imperialista em relação aos seus vizinhos. Há um projeto de poder por parte do Putin de restituir o território da antiga União Soviética. Não de transformar a Rússia num país socialista, não. Mas de restituir o poder que a União Soviética teve. E para isso, ele precisa dos territórios. Vocês compreendem isso? Esse projeto vem do Dugin, né? E também do Ivan Ilyin. Tem vídeo sobre os dois aqui no canal. Deem uma olhada, tá certo? Segundo a pesquisa, pessoal, muitos russos estão acreditando que a Rússia está em guerra com nazistas, satanistas na Ucrânia e que a população ucraniana em geral não tem nenhuma relação com a guerra. Ou seja, eles não acreditam que a Rússia está atacando estruturas civis na Ucrânia, que está matando pessoas comuns, tá? Muitos russos acreditam que a invasão russa à Ucrânia foi uma armadilha norte-americana, como se o Biden tivesse falado assim para o Putin: vai lá, invade a Ucrânia, que eu quero destruir vocês. Aí o Biden falou, aí o Putin falou, tá bom, eu vou sim, tá, eu obedeço. Gente, plato absurdo, né? E tem brasileiro que acredita nessa narrativa também. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.